Doutor, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Nery, boa tarde, Ananda, boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores do Chapada News. Estamos mais uma vez aqui, para tratar das eleições de 2024. Tá acabando, né, doutor? Tá acabando, ainda tem muita correria até o domingo, mas graças a Deus as coisas estão bem encaminhadas. A Ananda pode não estar entendendo porque eu tô dando risada aqui. Amanda, doutor, ela mora em Ceabra hoje, mas vive a vida um pouco mais de Palmeiras, né, Ana? Dali os grupos das redes sociais ali é mais o Capão, a região de Palmeiras. Eu vivo um pouco mais aqui em Ceabra, apesar que eu tenho grupos em todas as cidades da Chapada Diamantina. E eu sorria, Ananda, porque hoje pela manhã a rede social aqui de Ceabra ferveu, né? Caixa d'água, denúncia ali, denúncia acolá, tal. Seu celular também recebeu muita informação nesse sentido, doutor? Doutor, sem dúvida, o celular realmente não para minuto nenhum. E enquanto eu estava aqui, eu estava inclusive respondendo essa situação da caixa d'água. Chegou em você também a da caixa d'água? Distribuição de caixa d'água na cidade? Foi averiguado por mim pessoalmente, juntamente com a polícia. Você foi lá, doutor? Fui no local, conduzi pessoas para serem ouvidas na delegacia. É mesmo, cara? Rápido, rapaz. Exatamente. Esse, inclusive, é um recado que deve ficar para todos. A atuação da Justiça Eleitoral nessa eleição, ela será severa, no sentido de coibir qualquer prática de ato ilícito. E a gente sabe que, nesse período, o principal relacionado às eleições são as compras e vendas de voto, Eventualmente por troca de dinheiro, por troca de vantagens, por troca de outros objetos, como... Eventualmente, a gente trata somente com uma suposição, porque a polícia vai investigar. Depois tem que confirmar tudo, né? Exatamente, a polícia já está instaurando o procedimento investigativo por determinação minha, e se realmente se configurar a prática do crime, as pessoas vão pagar. Então, a gente pede realmente que as pessoas não se submetam a essa situação de exigir vantagem, de exigir dinheiro em troca do voto, ou se forem pedidas, não o façam, porque pode ser que a Justiça Eleitoral flagre essa prática e aí as pessoas vão responder perante a justiça. Só para você que está em casa entender, a gente está trazendo aqui possibilidades, do que aconteceu. Como eu disse, a rede social hoje ferveu. Foi uma surpresa para mim você dizer que já estava presente, porque eu recebi agora há pouco, há cerca de 40 minutos, os vídeos, as imagens das pessoas, e aí você me diz, já estive lá no local, já estava acompanhando. E é importante esse recado que dá, A gente recebe na rede, eu tive até conversando com um advogado, ele falando, Nerisvaldo, tem questões da área civil, que a gente teve conversando com o juiz e com algumas pessoas, que vai ter que dar uma segurada, porque você está se doando, quase que 100% para isso, tendo uma atenção redobrada nesse assunto das eleições. Desde o início do período eleitoral, a própria legislação já estabelece que o juiz eleitoral, ele precisa praticar os atos de eleição primeiro do que qualquer outro tipo de ato. Então, nesse período, tudo que diz respeito ao processo eleitoral, ele tem prioridade sobre as outras urgências. A gente não deixa de estar despachando, a gente não deixa de estar atendendo os pedidos de urgência, mas realmente a gente se dedica um pouco mais nesse período ao eleitoral. Muito bem. Atuação do juiz e do promotor eleitoral nas eleições, como é que vai ser a atuação dessa equipe, que tem que trabalhar junta? Bem, nós temos um promotor eleitoral, infelizmente ele não é da comarca, ele é um promotor de outra comarca, mas que vai exercer a função, está exercendo a função eleitoral aqui, vai se juntar a gente na véspera da eleição e nós iremos fazer a fiscalização de campo, Obviamente que a gente vai passar pelos 3 municípios, nos principais colégios de votação, nas principais sessões, estaremos fazendo fiscalização de propaganda irregular, de derrame irregular de material, de santinho principalmente, de compra de voto, de boca de urna. Então, talvez as pessoas se surpreendam com a atuação da Justiça Eleitoral nessa eleição. Mas a gente, desde o início do processo, vem avisando que a atuação seria provavelmente diferente do que as pessoas estão acostumadas. E isso já vem acontecendo durante o processo eleitoral, na fiscalização ao respeito às regras que foram estabelecidas, como a proibição da queima de fogos, como a proibição da realização de carreatas, motociatas, então, com o respeito ao horário para o encerramento dos eventos. Então, tudo isso vem sendo fiscalizado desde o início. As coligações, elas respeitaram, estão respeitando de fato, a Justiça Eleitoral, mas as pessoas
elas me veem na rua. Então, elas podem ter certeza que isso não vai parar. A atuação das forças de segurança, como vai ser? A gente já sabe, tem noção, foi amplamente noticiado, né? Tanto pela mídia a nível nacional, a gente aqui do Chapada News também trouxe a questão da prisão de candidatos primeiro e agora a dos eleitores, né? Para as pessoas em casa entenderem, porque muita gente confunde. Então, não vai poder ninguém ser preso, como é que vai funcionar? Se eu cometer um ato criminoso, né? Quais seriam as ações? Como é que vai funcionar a partir de agora, doutor? Bem, as 3 forças já estão orientadas, inclusive ontem eu fiz uma reunião pessoalmente com as polícias civil, militar e também a Polícia Rodoviária Federal, né, que são as forças que irão atuar em apoio à Justiça Eleitoral no dia das eleições. Então, elas já estão orientadas. A primeira coisa que as pessoas precisam saber é de que o crime pego em flagrante, no momento da ocorrência ou logo após a ocorrência, esse crime ele vai ser passível de prisão, sem dúvida nenhuma. As pessoas acham que ninguém pode ser preso durante esse período. E não é bem assim. Então, se houver a prática de flagrante, é possível sim que as pessoas sejam presas. Eu tenho, Nery, pessoalmente, uma posição um pouco mais dura em relação a essa questão das prisões. Vamos entender aí o seu pensamento para que o pessoal em casa não vai dizer que foi pego de surpresa, tá? De fato, o Código Eleitoral, ele fala que o candidato ele não pode ser preso, né, desde o dia 21 até o segundo dia após a eleição, né? Na verdade, são 8 dias. E o eleitor, ele não pode ser preso desde o dia 1º até 48 horas após a eleição. Uhum. Só que o Código Eleitoral ele é de 1965. E aí é uma interpretação minha da lei, tá? Que é uma interpretação que vem acompanhada também de decisões de tribunais ao longo do país. Ele foi feito dentro de uma conjuntura de uma ditadura militar, onde de fato existia o receio e a perseguição política gerava a possibilidade de que se você interferisse no resultado de uma eleição com a utilização de prisões indevidas, com a utilização política das polícias. Bem, a Constituição nossa é de 88. A Constituição ela trata sobre prisão e ela não excepcionou vedação de prisão no período eleitoral. Então, há um entendimento ao qual eu pessoalmente me filio, de que é possível sim que haja a prisão de eleitores durante esse período em que a lei eleitoral diz que é impeditivo, do dia 1º a 48 horas após a realização da eleição. Bem, aí você me pergunta, tá, e como é que vai acontecer, então? Apesar da minha posição pessoal, tá, eu respeito a posição de todas as instituições. Então, cada instituição, ela tem uma posição em relação a essa situação e ela passa para os seus comandados. Então, a PRF passa a posição institucional, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tá? E eles vão observar essa posição. Então, em relação ao juiz eleitoral, para mim, não somente o flagrante, mas o cumprimento de mandados em aberto podem ser realizados durante esse período em relação aos eleitores. Aí, em relação aos candidatos, não. Candidato não, porque aí sim eu posso ter interferência de fato na eleição. Mas eu prender, eventualmente, um eleitor que é um delinquente, não vai afetar resultado de eleição nenhuma. Está causando problemas, né? Então, a gente já teve situações em que a própria Polícia Rodoviária Federal, né, fez a abordagem, encontrou no sistema mandado de prisão em aberto, nesse caso aí que me foi relatado o mandado de furto qualificado, mas não pôde fazer a prisão, por quê? Porque estava no período eleitoral e ainda foi alvo de chacota do delinquente, né, que disse que eles teriam ainda 48 horas para poder se evadir do local. Então, eu pessoalmente não tolero esse tipo de situação. Eu acho que a segurança pública ela não pode ser interrompida porque nós temos eleição. A gente não pode deixar que a segurança pública seja um fator de modificação de um resultado eleitoral. Mas isso está muito longe da nossa realidade atual, porque hoje nós temos as forças policiais realmente voltadas para o exercício da democracia. Perfeito. E cada um pensa da sua forma. Pois não. E aí que lute pela segunda instância também, a depender, né, doutor? Que lute pela segunda instância. Exatamente. Ananda, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Ananda? Obrigada, Nery. Doutor, eu queria tirar uma dúvida, que é o seguinte, o senhor falou que pessoas com mandado, não é isso? A lei, ela estabelece que, a lei eleitoral, sim, né, o eleitor só pode ser preso durante esse período de vedação por prática de crime em flagrante. Uhum. Tá? Ou por violação a um salvo-conduto, uhum, ou então pela prática de um crime em aberto ali, o cumprimento de um mandado de um crime hediondo, inafiançável. Uhum. Então, o que é um crime inafiançável? São os crimes hediondos,
é o tráfico de droga, né, o estupro, então, e entre outros que a lei estabelece no rol ali como crimes inafiançáveis. Nessas situações, a lei já disse que a prisão ela pode ser feita. O que eu fui aqui é mais longe. Eu disse que, para mim, a prisão pode ser feita em qualquer situação. Prisão do eleitor. Sim. Né? Não candidato. Separa o candidato e separa o eleitor. Para mim, pessoalmente, Flávio Ferrari, juiz eleitoral, eu me filio a essa corrente, que eu entendo que ela é minoritária. Tá? Eu sei que a maioria dos meus colegas, eles aplicam estritamente o que está no Código Eleitoral, mas eu, como juiz, tenho o meu livre convencimento, né? Desde que eu fundamente, e o que eu fiz aqui rapidamente foi fundamentar a minha posição. Claro, por quê, né? Eu sou livre para aplicar a lei e eu aplico dessa forma. Nesse caso, a polícia tem o direito de fazer essa prisão, vamos dizer assim, ou essa pessoa é levada a um magistrado de um juiz para que ele sim decida, vai prender ou não? Bem, feita a prisão, tá? Em qualquer dessas situações, o conduzido, ele é levado para instaurar o procedimento, tá? Então, ele é levado para a Polícia Civil. Lá a Polícia Civil ela já comunica ao juiz eleitoral, né, que vai imediatamente requisitar a apresentação do preso à sua presença. E aí sim vai se averiguar se vai continuar preso ou se vai ser solto. Muito bem. Daqui a pouquinho a Nanda vai estar falando com você que está no YouTube. Se tiver dúvidas também, gente, vamos entendendo como é que vai funcionar. Para depois, eu fui feito de surpresa, eu não sabia, e aí ter que arcar para a segunda instância. Eu não sabia, né, Erisvaldo? Tá aí, tá sendo bem claro, tá? E só lembrando, a gente tá aí nas redes sociais, quem tá acompanhando, para você que é aqui, principalmente da cidade de Ceabra, né? A gente tá tendo aí algumas denúncias sendo realizadas, a rede social bombando, o juiz já entrou com a gente aqui falando sobre essa questão, inclusive em se tratando, né, desse tema que aconteceu agora cedo pela manhã, né, de uma possível compra de votos, possibilidades, é o que a gente está tratando. Ele já esteve no local, tá? Já trouxe, já falou com a gente. Quem estiver acompanhando, puxa no YouTube e confira lá no nosso início. Doutor, eu saindo aqui ainda da nossa pauta, como é que tem sido esses dias aqui na cidade de Ceabra, Ibitiara, Novo Horizonte, né? Como é que tem sido na região? Está sendo uma eleição tranquila ou algum desses municípios tem dado um pouco mais de trabalho? Eu percebo que, é claro, depois das suas ações, né, que foram anunciadas aqui com a gente, o senhor teve a reunião também com as coligações, né, com os candidatos para falar sobre esse tema, eu percebo uma certa calmaria, diferente de outras regiões. Isso parece ter contribuído, né, para que a gente tenha um pouco mais de paz nas eleições. Como é que tem sido as regiões, a cidade? Uma cidade deu mais trabalho que a outra, mais dor de cabeça que a outra? Sem dúvida, Nery, Ceabra, desses 3 municípios, Novo Horizonte e Ibitiara, que pertence à 88ª Zona Eleitoral, é a mais complicada, né, nesse processo eleitoral. Mas, como você disse, as pessoas elas perceberam naturalmente no dia a dia de que as medidas que foram adotadas pela Justiça Eleitoral, em conjunto com as forças policiais também, né, a presença da Polícia Militar, a presença da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, em atuação conjunta do Ministério Público, teve um impacto grande no costume das eleições realizadas aqui no município de Ceabra. Tá? Novo Horizonte e Ibitiara são municípios que realmente a eleição está mais tranquila. Mas em Ceabra a gente tinha ditas tradições, né, durante esse período eleitoral, que eram situações que impactavam diretamente na vida das pessoas, né? No funcionamento do comércio, né, no funcionamento noturno da cidade, né, no sossego, na realização dos cultos nos templos. Então, aquelas medidas que a gente tratou lá na primeira entrevista, elas tiveram, de fato, um impacto extremamente positivo. E o que a gente pode colher de retorno da população, né? A gente roda, eu moro em Ceabra, então a gente caminha, a gente ouve, as pessoas param, as pessoas falam, de fato, de que muitas vezes parece que não existe nenhum processo eleitoral. Por quê? Por causa de muitos candidatos aqui. Exatamente, por causa da tranquilidade que isso está acontecendo. E as pessoas, eventualmente, confundiam a realização do processo eleitoral, a política, a prática da política com a bagunça, né? O que as pessoas estão sentindo falta, de fato, é da bagunça. Muvuca, o carnaval. Exatamente, né? Exatamente. Hora de fazer festa é de fazer festa. Hora de fazer política é de fazer política. Ananda, quer fazer algum questionamento? Não. Fica à vontade, que eu sei que você está cheio de perguntas. Eu estou até com a pergunta do comércio também, sobre que houve a reunião agora no início da semana.
E aí muitos se questionaram, recebi áudio e tudo mais. Nerisvaldo, só porque teve uma reunião e que o comércio não vai poder funcionar no domingo de forma alguma. Já vou aproveitar logo, doutor, que já veio essa indagação de muitos que são do comércio. Para você que é do comércio e está acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, às vezes acontece a reunião, algumas pessoas, né, um burburinho, estamos aqui com o doutor agora para entender como é que vai ser o funcionamento, como é que vai ser o sábado e o domingo, né, que eu sei que é a hora da realidade é ali. Como vai ser na parte comercial, sábado e domingo, como vai funcionar? Bem, no sábado a gente vai ter funcionamento praticamente normal, né? Foi editada uma portaria, que é comumente chamada de portaria da Lei Seca, né? Portaria essa que estabelece que, salvo engano, a partir das 20 horas do sábado até a meia-noite do domingo, né, está proibida a venda de bebidas alcoólicas no comércio. Então, eu não sei se houve alguma reunião do próprio comércio para tratar sobre o funcionamento ou não, até porque... Não teve. A reunião foi a que teve lá mesmo com vocês. Tá. Porque geralmente, né, já existe um funcionamento comum, que são alguns supermercados, né, as farmácias que estão de plantão, alguns restaurantes, alguns bares abrem. Não há disciplina do juiz eleitoral no sentido de interferir no comércio, nem no sábado, nem no domingo, na abertura do comércio. Mas a vedação fica apenas em relação à portaria da Lei Seca, à venda de bebida alcoólica. Essa venda ela vai ser proibida e os estabelecimentos eventualmente serão fiscalizados se a gente tiver denúncia de venda de bebida alcoólica. Então o comércio ele pode funcionar normalmente, inclusive no domingo, só ter atenção nessa questão da Lei Seca. Exatamente. O funcionamento do comércio ele não interfere nas eleições. Obviamente que aquelas pessoas que estão ali trabalhando, elas terão que ter o seu tempo adequado para serem liberadas e votar. Tá? Então, ali o proprietário de comércio entenda que se abrir, a sua logística vai ter que funcionar de forma a permitir que os seus funcionários todos votem, porque o exercício do voto ele é primordial no nosso domingo. Não tem essa onda, deu ele no mercado de Ananda e vou comprar 1 litro de uísque, e nesse dia não pode se vender. Quem quiser comprar a sua bebida para comemorar ou para chorar as mágoas, que compre antes, né? Exatamente. Não se está proibido de antes, no sábado pela manhã, na sexta-feira, você comprar sua bebida e consumir ela em casa. Tá? Mas o consumo de bebida alcoólica nas ruas, né, e a venda, esse sim está suspenso. Perdão, eu não sei se eu Consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, viu, gente? Preste atenção, pois não, Ana? Perdão, não sei se eu que não ouvi direito, mas a partir das 5 horas de domingo é permitida a venda? Não. Não também, né? Não. Eu também achei que a partir das 5 seria. Minha dúvida. Isso, eu me esqueci, acabei viajando. Então só a partir de segunda-feira. Ou, depois de meia-noite da segunda-feira, né? Tenha calma. Pois não, Ana, pode fazer. Não, era isso. Perfeito. O eleitor, vamos trazendo, a gente vai pulando aqui entre a pauta e trazendo a realidade do povo que está em casa. O eleitor, ele pode votar sem título? Como funciona, doutor? Pode sim, já há muito tempo, né, o eleitor pode fazer o voto sem o título, desde que ele apresente lá na mesa de votação um documento oficial com foto. Então, é possível que o eleitor vote com qualquer documento oficial com foto, e se ele já fez a biometria, né, que a maioria das zonas hoje da Bahia já fizeram a biometria do eleitor, ele pode também baixar o e-título no seu celular, né, o aplicativozinho do e-título, que ele encontra na loja dos seus celulares, e através desse aplicativo também ele pode se identificar. Emilson Bolt Silva, pois não, Bolt? Seja bem-vindo, o senhor aqui no nosso jornal. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente sabe que por muitas vezes a eleição, por mais que seja tranquila, mas em algumas comunidades quem está presidindo aquela sessão, o presidente da urna, às vezes encontra algumas dificuldades. Em caso de dificuldades que tem, por vezes, boca de urna, ou algum que chega na eleição ali para votar e que está tumultuando, o que é que o presidente da urna deve fazer e para quem ligar? Bem, cabe ao presidente ali da sessão manter a tranquilidade dos trabalhos, né? Então essa função é dele, e obviamente se ele verifica que algum eleitor ou algum cabo eleitoral ou eventualmente até um próprio candidato, né, esteja tumultuando a realização da votação naquela sua sessão, ele deve se comunicar imediatamente com a Justiça Eleitoral, tá? E também com a polícia, para poder haver a intervenção na manutenção da paz do processo. Se for uma região distante, né, é importante que tiver com o celular filmar, né, que aquilo ali serve como prova lá na frente, né, doutor? Exatamente, né? Hoje praticamente todo mundo tem um celular no bolso, né? Então tudo isso pode servir de subsídio para a gente fazer a apuração posterior.
O deficiente que tiver dificuldade, né, em acessar ali a cabine para estar exercendo o seu direito, o que é que deve ser feito? Eu já vou adiantar com outra. Se a pessoa não tem deficiência nenhuma, insistir em votar. Não, meu filho, vou lhe dar essa honra de votar por mim. Quem vai dar o voto no nosso vereador é você. Como é que funciona isso? Vamos essa questão do deficiente e também de uma pessoa votar por outra. Bem, a questão do deficiente, ela é muito comum, né? Nenhuma nem duas vezes eu me deparei com a situação de realmente a pessoa com dificuldade de mobilidade, né, ter acesso ao local de votação. A gente tenta ao máximo diminuir esse impacto, né, colocando as sessões nos colégios que têm acessibilidade para facilitar, mas essa pessoa ela poderá estar acompanhada de alguém de sua confiança, tá? Inclusive conduzir essa pessoa com problemas de locomoção até a cabine para realizar a votação. Quem realiza a votação é a própria pessoa que tem dificuldade de locomoção, mas ela pode estar auxiliada por uma pessoa de sua confiança. Por exemplo, eu tenho minha mãe que não enxerga, ela é cega. Então ela pode, meu irmão indo lá ele pode acompanhar ela até o final ali. Pode acompanhar até a cabine, né, mas ela vai fazer a digitação da numeração. Então, né, tem lá os números em braille, né, na urna, e ela vai lá fazer a digitação. Em relação a crianças, né, a gente recomenda... Isso é comum também, né? Exatamente. Essa honra de votar. A gente recomenda que as crianças elas não vão para a cabine juntamente com os pais. Então, que elas fiquem junto à mesa, para que não se crie nenhum tipo de tumulto no momento do voto. Santinhos, você pode levar um santinho, uma cola para estar realizando a sua votação? Sem dúvida nenhuma. Isso é muito comum, né? A gente fazer a anotação. Eu, particularmente, levo também a minha numeração ali escrita, para que a gente não esqueça, né? Nessa eleição é mais fácil, porque são só duas votações, né? A votação do candidato a vereador, depois a votação para o candidato a prefeito, então é mais fácil, mas você pode levar o seu santinho do seu candidato, você pode levar a sua cola ali por escrito, não tem problema nenhum. O que não vai poder ser feito é você acessar a sua cabine durante a votação com o celular em mãos. Então, né, todo mundo está carregando o celular, naturalmente, até inclusive no momento de se dirigir à sessão. No momento de sua identificação ali na mesa da sessão, né, os mesários eles vão te identificar, vão recolher o seu aparelho de celular para que você possa fazer a votação e no retorno você retira o seu celular para impedir qualquer prática de tentativa de ato de registro do seu voto, né? O voto ele é secreto, ele tem que ser mantido de forma sigilosa. Se essa pessoa insistir em levar o celular e o pessoal ali acompanhando vê TV com o celular, qual é a atuação? Qual seria a ação? Aí o presidente da mesa, cabe ao presidente da mesa, se não houver polícia no local, fazer a detenção no momento por crime de desobediência. Porque naquele momento ele age... acha que isso é brincadeira, né? Não, levei lá escondido. Pois é. Naquele momento ele age como um servidor público. Então, se a ordem do servidor público ela é desobedecida, ainda mais dessa natureza eleitoral, vai caber sim a prisão no momento pelo crime de desobediência. Eu posso levar o santinho, fala. E isso pode acontecer até porque pode votar com o e-título, né? Com o aplicativo. Você pode apresentar no lugar do seu documento. Então é importante que as pessoas saibam que você vai poder apresentar, mas vai ficar retido na mesa. Deixa o celular na entrada. Exato. Agora não se ter confusão. Fala, às vezes, ali o local da cabine ela é totalmente protegida. Os mesários não têm acesso, ninguém tem acesso. Em caso, doutor, o cidadão chega, ou a cidadã chega, tá com o celular no bolso. A gente pede a documentação, ele apresenta, ele vai para a cabine. E aí vale para a juventude agora que está assistindo a gente. Se ele sai dali e ele, por exemplo, ele registra uma foto do candidato ali do que ele está votando e ele posta, mas os mesários ali não viu. Só depois alguém teve acesso. Ele pode ser processado por isso? Alguma medida pode ser tomada por conta disso? Sem dúvida nenhuma, ele vai responder judicialmente por isso. Porque o violar o voto inclui, inclusive, violar o próprio voto. Então, as pessoas não têm esse direito de registrar o seu voto para depois transmitir nas redes sociais. Isso é até uma prevenção, né, doutor? Porque muitos, às vezes, forçam. Vai ter que votar no meu candidato. Faça um filme e faça uma foto. É uma proteção, uma prevenção para o senhor e a senhora que está em casa, para o eleitor. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para Iago Spa, que está acompanhando. Mila também. Vai poder soltar fogos? Eu não tinha lido antes aqui, né? Vamos lá, doutor, então.
Mila perguntou, vai poder soltar fogos depois do resultado? Já passou a política? E aí, doutor? Na verdade, Mila, né? É isso. Na verdade, Mila, as proibições estão valendo também vai para estar valendo? Eu achei o momento que não. da comemoração. Vão estar valendo para o momento da comemoração. Eu achei que não, eu já ia passar. Eu falei, mas pode, não, já passou. Como é que vai punir a coligação, doutor? O que acontece? Nós tivemos uma reunião com as coligações para tratar especificamente desse tema essa semana. Caramba, então nem depois, rapaz. Exatamente. Principalmente porque, mais uma vez, a tradição da comemoração do candidato vencedor, né, os eleitores que ganharam a eleição em Ceabra, ela acontece tradicionalmente na Rua dos Bares, né, a conhecida Rua dos Bares e Restaurantes, que hoje também é a rua do do Hospital Regional da Chapada. Então, a minha preocupação com o impacto dessa comemoração nas pessoas que estão ali internas, respeitar nos o direito profissionais. do outro, né? Exatamente. Eu tive conversando com algumas pessoas para entender, né, e de fato a gente não tem noção de como esse barulho externo atrapalha, né, essas pessoas. As pessoas enfermas não conseguem dormir, né, muitas vezes crianças em pânico, em crise de choro. Então a gente decidiu, perfeito, juntamente com as coligações, de que a comemoração ela não vai se dar na Rua dos Bares. Então a coligação vencedora ela vai fazer sua comemoração lá na Praça do Mercadão, onde geralmente acontecem foi fechado os eventos. assim, novidade aí, tá vendo, Bolt? Então o vencedor não vai comemorar na passarela do álcool. Não e vai. Nem no seu próprio comitê. A gente precisa deixar... O comitê tá na passarela, Exatamente. Feito de propósito para isso. Exatamente. Por isso. Exatamente. A gente tem que separar duas coisas. A primeira é de que ali tem bares e restaurantes e as pessoas vão poder acessar os bares e restaurantes normalmente, tá? Não haverá som nos bares e restaurantes, além daquilo que é normal, já do E nem dia a dia. bebida. E nem bebida alcoólica. Eu tô pensando aqui num monte de gente aqui. Tá mudando a história de Ceabra, hein, doutor? Vai deixar a marca aí, viu? Que interessante. Então, venceu, comemorem no Mercadão. Exatamente. Lá no Mercadão a gente... Quem tiver coragem, monta seu palco logo, né? A gente vai permitir a utilização dos paredões lá no Mercadão. Entendi. Né? Já estamos cientes de que as coligações não vão montar palcos. Então, quem ganhar vai levar os seus paredões, né, para tocar. E já está, inclusive, fixado o horário de meia-noite como limite para esses paredões estarem tocando. Após o horário de meia-noite, os paredões vão se recolher. Né? As pessoas que quiserem continuar na rua podem continuar, mas elas vão observar as restrições impostas. Uma coisa que é muito importante, e aqui eu quero deixar muito claro para as pessoas, é que a formação de carreata não vai ser permitida em hipótese alguma. Então, as coligações já estão cientes, elas não vão puxar. Mas doutor, e se espontaneamente o movimento começar a se formar, a polícia já está orientada a desfazer esse movimento. O capitão da carreata pode sobrar para ele, né? Aquele que estiver na frente fazendo... Quem estiver puxando pode ser conduzido. Agora, sinalizado, as pessoas que estiver no Mercadão comemorando e que tiver com sua cerveja vai poder ir. Agora, desde que seja comprada antes, é isso? Isso. Porque no dia termina meia-noite, então que no dia não vai dar poder. conta. Gente espetacular. Deixa eu mandar... Ananda, veja aí o pessoal do YouTube daqui a pouco. Eu vou chamar o primeiro bloco comercial. Doutor, tá importante, muita gente aqui participando. Mila mandou, né? Essa dos fogos mesmo, a pergunta da Mila, eu não ia fazer, porque eu imaginei que passou. Não passou, gente. E o importante, Bolt, é que está começando a virar cultura, né? A gente acompanha a Igreja Católica, que tem vários eventos durante o ano, abraçou essa ideia também, sim, né? De evitar os fogos com ruídos, né? Isso é importante. Por isso que eu estou dizendo, vai deixar a marca aqui. Mandar um abraço aqui para Oliveira Cristina. Os fiscais de partidos podem ficar dentro das sessões? Já que é pergunta, eu mando aqui. Sim, na verdade nós temos a possibilidade de 2 fiscais de partido por sessão, sendo que dentro da sala de votação, um por vez pode fazer a fiscalização. Então, os fiscais sim podem ficar nessa quantidade, fazendo a fiscalização. Ali no entorno, né, 2 fiscais ali dentro do colégio e dentro da sala de votação, realizando a fiscalização, a gente coloca um por vez. Muito bem, Souza Vieira está com a gente também, a pergunta que ela fez a gente já veio, já jogou aqui. Marnilson, aqui na Lagoa do Dionísio, tem gente dando caixa d'água ao eleitor. Filma, né, doutor? Trabalha aí, ajuda, né? Lagoa do Dionísio é na região de Ibitiara, viu? Lá em Ibitiara. Ariane Souza, fala aí. Luciene Amorim também, dizem que o doutor é diferenciado. Gente, vou chamar logo o intervalo comercial para a gente fechar, porque o celular do homem não está parando aqui, a gente tem que respeitar esse momento também.
São 12h49, Bote. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouquinho com mais uma parte do doutor, ok? Doutor, vamos reforçar aqui, para quem está acompanhando a gente em casa entender. Preste atenção, você que está com o rádio ligado, hein? Atenção, como é que vai funcionar o sábado e o domingo, tá? Como vai ser o sábado e o domingo? Eu posso comprar minha bebida até que horas? Até que horário eu posso estar comprando minha bebida? Que horário o comércio vai estar aberto, mas pode estar vendendo a bebida? Porque vai ter o horário, você entra no comércio, pega a sua cerveja, pega o seu uísque, o rapaz do balcão vai dizer, opa, não pode, devolva para a prateleira que a gente não é permitido vender. De qual horário, doutor? Do sábado até o domingo para a gente entender isso. Bem, inicialmente, Nery, é bom a gente frisar, por favor, que essa questão de horário, ela é estabelecida pelo juiz eleitoral da zona, né? Então a gente pode ter... Não é uma lei federal. Não existe uma lei que estabeleça esse regramento, tá? E a gente pode ter zonas com horários diferentes, né? Cada zona... obviamente ela vai atuar de acordo com a sua realidade, tá? Então eu posso ter um horário aqui diferente de proibição, eu posso ter um horário diferente de proibição em Luiz Eduardo, eu posso ter zona que eventualmente não proíba, tá? Por que há essa proibição da bebida alcoólica? É porque a gente sabe que a mistura da bebida alcoólica em situações que as pessoas estão inflamadas com a paixão, e a política faz isso, inflama a paixão das pessoas. Sem bebida, a gente já viu o movimento, exatamente, né? Então a gente tem um crescimento potencial da prática de delitos, o que dificulta muito o trabalho da segurança pública e a tranquilidade do processo eleitoral. Então, vem dessa questão a proibição. Então, em Seabra, a portaria editada por mim, ela estabelece que a proibição vai do sábado, a partir das 20 horas. Sábado, a partir das 8 da noite. Exatamente. Então, se quer comprar a sua bebida, se quer consumir, o faça até antes das 20 horas. E vai até o domingo do dia da eleição, até às 18. Então, após as 18, porque a votação se encerra às 17, né? Então, após as 18, aí sim pode haver já o consumo e a venda da bebida alcoólica. Então, até às 18 horas, tá, gente? Já deu uma aliviada. Então, a partir das 18, já pode fazer a sua compra e o consumo em casa, né, doutor? Aí você vai consumir em casa, com a sua família, com seus amigos, sem problema nenhum. Perfeito, então. E essa questão das bandeiras, doutor, foi um questionamento feito na rede social. Eu recebi muitos vídeos sobre esse assunto. Retirou as bandeiras, seu comissário, a casa é minha. Eu quero colocar minha bandeira. Como é que foi essa questão? Eu vi que muitas bandeiras foram retiradas. Como isso aconteceu? E vamos trazer essa experiência de Seabra, né? O último comício no domingo. E eu me lembro de ter havido esse pedido, né? Para que se retirasse as bandeiras. Exato. Primeiro, as pessoas precisam não confundir a pessoa que aplica a lei com a pessoa que faz a lei, né? Então, muitas vezes, se transmite para a figura do juiz, esse juiz não deixa nada, esse juiz é rigoroso demais, nem bandeira pode mais. Na verdade, eu só aplico a lei. Então, né, se você está insatisfeito, você tem que estar insatisfeito com aquele deputado, com aquele vereador, né, com aquele deputado estadual ou federal que você votou, que é quem faz as leis que a gente aplica, né? Então, a lei estabelece de que não pode haver bandeira fixa nem em postes, nem em árvores, nem em nenhum local público e também não pode nas residências particulares. Nem nas residências. A casa é minha, eu quero colocar, não posso. Exatamente. As pessoas muitas vezes acham que na sua casa ela pode fazer tudo. E eu faço aqui uma comparação para ficar bem claro, né? Você, porque está na sua casa, pode bater na sua esposa? Não, porque a lei proíbe que você bata na sua esposa. Então você na sua casa não pode descumprir a lei eleitoral. Se a lei eleitoral estabelece que está proibido bandeiras fixas, também em residências particulares, você é obrigado a cumprir a lei eleitoral. E o que nós fizemos no domingo foi, a partir de informações que obtivemos, né? É preciso chegar a você essa informação, a denúncia. Se não chegar a denúncia, porque, por exemplo, muita gente fala, mas Nerisvaldo, uma semana antes tinha umas bandeiras ali na entrada do Velame, do Cascudo, da Santana, e não foi retirado. Você não tinha essa informação até então. Exatamente, né? Muitas vezes a gente está... no dia a dia ali corrido com as questões também jurídicas e de logística da eleição, que são muitas e não param a cada dia, a gente não está circulando em todos os locais do município, principalmente na zona rural, né? Então, se a gente ver pessoalmente, obviamente que eu imediatamente já vou intervir, já vou entrar em contato com as coligações, já vou tomar providências para que as bandeiras sejam retiradas. No domingo aconteceu de que eu vi, né, porque estavam dentro da cidade,
E aí eu pessoalmente fui juntamente com a Polícia Militar solicitar a retirada. A coligação, diga-se de passagem, ela aqueceu sem nenhuma dificuldade. Eles cumpriram a ordem, fizeram a retirada e depois, posteriormente também, aí sim, por apontamento dessa própria coligação, me disseram que em outros locais haviam bandeiras, como na chegada da BR, na frente... Com certeza chegou contigo, porque ela pode, doutor. Exatamente. Na estrada do Velame, então nós tivemos também nesses locais as bandeiras, elas foram retiradas. Foram todas retiradas. Exato. Bolt, Ananda, fiquem à vontade, tá? Tem uma pergunta aqui que me passaram aqui e... Vamos ver aí a indagação, você faz a indagação e a gente traz, mais uma vez agradecendo a todos que estão participando com a gente. Pois não, Bolt? Uma indagação. Carlos Santos disse assim, eu quero saber, sou mesário, mas não estou bem de saúde, estou com atestado médico, tem problema se eu não trabalhar no domingo? Veja, primeiro que a chamada da Justiça Eleitoral para a realização do trabalho eleitoral, a convocação, ela é algo de extrema importância. A função dos mesários no dia da eleição, ela é fundamental para que a gente tenha a realização do pleito de forma tranquila em todas as zonas do país. Bem, é possível em casos excepcionais, tá, de que a pessoa peça a dispensa junto ao juiz eleitoral até a véspera da eleição, tá? Então, se houver de fato uma necessidade extrema, e aí obviamente se apresentar esse atestado médico vai ser avaliado o CID da doença, tá? Porque a gente sabe também que existe aí uma indústria de atestados médicos. Então, eu particularmente como juiz não aceito qualquer atestado médico. Se tiver sem CID, esqueça, não me apresente, porque o dia da eleição ele é fundamental. Então a convocação, o chamado, ele tem que ser atendido. E só excepcionalmente a gente dispensa alguém. Ananda. Pois não, Ananda? Eu acho que, complementando aqui essa pergunta, eu acho que assim, além de ter uma indústria dos atestados, na verdade, tem uma dificuldade das pessoas aceitarem, né, a coisa de ser mesário e tudo. Então, é importante que a gente fale sobre isso também. Eu acho que a gente já poderia falar sobre a boca de urna, porque a gente falou das bandeiras, sim, né? Sim. E tentar explicar para as pessoas o que é configurado exatamente com boca de urna. Porque às vezes a gente vai com a camiseta tem a foto do nosso candidato, da nossa candidata. Isso é permitido. E às vezes você está ali entre 4, 5 amigos, né? Como é que funciona isso? Até para a gente entender melhor. Bem, essa é uma questão realmente muito do dia a dia das pessoas, né? É muito comum as pessoas nos questionarem, as pessoas, na verdade, estarem ali no momento da votação, né? E na discussão se pode, se não pode. O que precisa ficar claro é de que, para o eleitor, o que a gente chama de propaganda silenciosa, ela é permitida. Então, o eleitor ele pode comparecer ao seu local de votação com a camiseta, com o broche, com o adesivo, com a cor da campanha do seu candidato, sem problema nenhum. Se quiser ir com boné, vá com seu boné. Não tem problema nenhum. Essa manifestação silenciosa do eleitor, ela é permitida. O que não pode? Boca de urna. O que é a boca de urna? Boca de urna é a realização de propaganda eleitoral ali durante a votação. Então, é muito comum que a gente tenha cabos eleitorais, né, em posições estratégicas de colégios maiores, de zona rural, fazendo ali a entrega de santinhos, a entrega de material de propaganda. Era uma festa mesmo. Exatamente. A entrega de adesivos, a entrega de, às vezes entregam caneta e às vezes entregam bonés. Tudo isso é proibido. Boca de urna é crime. E isso será reprimido severamente nessas eleições pela Justiça Eleitoral. Então o recado que eu dou é: não façam boca de urna, não se arrisquem, não façam derrames de santinho. Eu estarei rodando desde a madrugada até o encerramento da eleição. Eu estarei na rua, pessoalmente verificando. Eu vou ver esse negócio aí, porque derrame de santinho. Vamos ver ali aquela Rua do Filintro, do Centro Educacional de Seabra, né? Que aquilo ali é um carnaval, né? Parece que... Olha, atenção, viu, gente? Para depois não reclamar. Deixa eu aproveitar. Perdão. Só algo que passou aí despercebido na minha fala, que também é importante. Você falou ali, né, de comparecerem amigos juntos, né? O que a lei proíbe é a aglomeração de pessoas que possa dar a entender que está havendo um ato de campanha naquele local. Então, se você chegou ao local de votação... É interpretativo, então. Exatamente. Chegou com sua esposa, chegou com seu filho, estão ambos ali vestidos de camisa, não tem problema nenhum. Votou, vá para sua casa, vá para onde você estiver de ir. Não fique aglomerado na rua, porque a junção dessas pessoas na rua que possam dar a impressão de que você está fazendo impacto para o candidato A ou B, isso vai ser reprimido porque a lei proíbe.
Ananda. Não, é porque só para esmiuçar aqui a questão da bandeira, por exemplo, a gente discutiu aqui agora que as bandeiras nas residências não podem. A bandeira, se a pessoa Só um pontinho levar... rapidinho aqui, tá? A polícia tá na cidade, gente. Tô recebendo aqui de muito. O pau tá comendo agora na Pedra Preta por causa de política, né? Mas a polícia tá na cidade. O juiz tá aqui, mas a polícia tá na cidade. Pois não, Ananda? Exato. Sim. E aí, se essa pessoa, ela que não tá com a bandeira dela em casa, mas ela diz, eu vou levar minha bandeira porque é silencioso. Eu vou balançar minha bandeirinha lá, assim como eu estivesse com a minha blusa. É importante. Aqui é uma perguntinha de... É uma só para pegadinha esmiuçar, isso, né? exato. Aí não. Aí, se você já está fazendo esse tipo de propaganda, ele já é ostensivo. Ele deixa de ser uma manifestação silenciosa para ser ostensiva. A sua bandeira pode estar no seu carro. É muito comum de colocar uma bandeirinha ali no carro, rodando, tranquilo. Agora, você não vai ao local de votação com a bandeira. Porque a lei eleitoral não permite esse tipo de manifestação. 2, porque a própria bandeira, o cabo da bandeira pode se tornar uma arma numa situação de confronto. Então, né, isso já dificulta ainda mais a intervenção da polícia. Eliane Santos, pergunta importante aqui da Eliane, viu? Essa questão dos transportes, doutor, é um questionamento em toda a eleição, uma preocupação. Muita gente acaba ficando no centro da cidade, outras precisam ter a necessidade de pedir alguém para levar, porque acaba faltando veículo. Como é que vai funcionar essa questão dos transportes aqui na cidade de Ceabra? Eu moro em Ceabra e preciso votar no Morro Redondo, né? Não tenho carro. Como é que vai funcionar isso para o eleitor? É importante isso, né? Porque para o dia de votação, todos os carros da frota pública são requisitados pela Justiça Eleitoral, tá? Fora aqueles de serviços essenciais, por exemplo, ambulâncias, tá? Que continuam o seu trabalho normalmente. Mas todos os demais carros da frota pública estarão a serviço da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, ela coordena esse transporte de eleitores. Então, nós temos alguns locais da zona rural, por exemplo, que não tem sessão de votação. Então, nesses locais, haverá o transporte sendo realizado para as sessões de votação. Isso começa a partir das 7 horas da manhã, tá? E vai até o retorno às 16 horas da tarde do domingo. Então, essas pessoas têm que estar atentas, porque o transporte ele vai circular nesses locais onde não há... Um transporte vai passar em sua comunidade a partir desse horário, né? Então, fique atento. Tem que ficar pela atento. Manhã, né? Pela manhã. Inicia às 7 horas da manhã, tá? A partir do fórum aqui. E aí vai passar nos locais, as pessoas já estão acostumadas onde esses transportes param, nos seus povoados, né? Para poder elas embarcarem. O que é preciso dizer é que o transporte irregular, aquele transporte que muitas vezes é feito pelo candidato a vereador, que é feito pelo candidato a prefeito, pelo cabo eleitoral, esse transporte irregular ele vai ser coibido. Por quê? Porque ele é uma prática ilícita eleitoral. Então, uma coisa é você pegar uma carona, outra coisa é aquela pessoa estar ostensivamente transportando eleitores para um determinado local de votação. Esse transporte irregular ele vai ser fiscalizado e vai ser coibido. E outra coisa, você que está em casa pode fazer a denúncia, gente. É como a gente não fica esperando só, né, pela Justiça Eleitoral, pela segurança. Faça a sua denúncia também. Há necessidade de alguma indagação, Ananda? Não, depois. Bolt, tem alguma indagação para a gente trazer? Aqui A gente já vai liberar o doutor aqui, porque o celular não para de vibrar aqui, não. Meus amigos da Pedra Preta, calma, gente. Vamos. Pois não, Bolt, fala aí. Diana disse assim: boa tarde. Quando o vereador pede o seu título, o que acontece com ele? Veja, se a pergunta foi na intenção de pedir o título para ter alguma espécie de controle sobre o seu voto... Para que você não vote, então Exatamente. vou pegar o título e os documentos. Né? Exatamente. Se ele está fazendo isso, ele precisa ser denunciado à Justiça Eleitoral. Ou a própria polícia, que já está orientada a intervir. Tem pessoas acostumadas a isso. Parece que não, mas aqui é muito comum, viu? A região ali que tem uma votação expressiva para tal candidato, vamos fazer o quê? Vamos comprar o título ali pelo momento, quando for na terça, quarta-feira, a gente devolve, né? Então há necessidade da denúncia também nesse caso. Exatamente. A justiça, né? Até a própria justiça tem as suas limitações de logística. Então nós temos 3 municípios para poder cobrir durante essa eleição. A zona rural desses municípios é muito maior do que a própria zona urbana, onde a gente tem um alcance mais fácil durante, né, a fiscalização. Então, de fato, é preciso que essas informações que sejam sérias, tá? Porque a gente não vai trabalhar com trotes. Eu peço que as pessoas respeitem, né, o processo eleitoral e não transmitam informações que de fato não sejam informações verídicas, verdadeiras, checadas, porque a gente vai estar dentro do nosso possível estar atendendo todas as situações nos 3 municípios. Leidiane, eu sou fiscal, posso ir de blusa com a blusa do meu candidato?
Não, Leidiane. Não custa perguntar, fala. Não, eu acho que era bom a gente trazer os canais de denúncia, né? Porque a gente trouxe no chapadanews.com.br que a denúncia poderia ser feita pelos nossos canais, né? Do SSP, que é 181, o número, não é isso? Exatamente. E o disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. Exatamente. E o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, né? Através desse aplicativo lá, você acessa o site da Justiça Eleitoral, você pode fazer a sua denúncia, ela chega diretamente ao cartório eleitoral, que retransmite se houver realmente indício de veracidade para a atuação da polícia e do juiz. Muito bem, mais algo para a gente finalizar? Será que teria tempo da gente conversar só um tiquinho sobre a segurança das urnas? Eu acho que isso é ainda uma questão para todo mundo, né? Sim. Isso é uma coisa que me deixa particularmente chateado, porque nós temos o dia fazer o lacre, da carga dessas urnas. Então, as urnas elas recebem uma carga com a mídia, né, com as informações dos candidatos, né, as informações dos eleitores. E tudo isso é feito de forma pública, aberta, inclusive há o convite da Justiça Eleitoral para as coligações, para os candidatos, para a população em geral, para a imprensa. E comumente as pessoas não acompanham esse momento. É um dia inteiro que se faz a preparação das urnas para que elas possam ser posteriormente lacradas, tá? Então a urna, quando ela recebe a carga com essas informações, é feito um teste, tá? Que a gente chama de zerésima, que se retira ali de cada urna todas as informações dos candidatos zeradas, sem nenhum voto ali específico. Então, a partir daquele momento, aquela urna está pronta para ser lacrada. Esse lacre que é utilizado pela Justiça Eleitoral, ele é assinado pelo juiz eleitoral e pelo promotor eleitoral em conjunto. Cada lacre, a gente assina muitos lacres. É verdade que a urna são 10 lacres cada urna? Exatamente. Então imagine a quantidade de lacres que a gente assina. Eu passei uma manhã inteira assinando lacre de próprio punho. Então, quando a urna chega ao local de votação, né, que ela é recebida ali pelo presidente da sessão, pelos fiscais, ela chega com um lacre assinado pelo juiz eleitoral e pelo promotor. O que diz que aquela urna passou pelo procedimento de carga, que foi checada que ela está vazia em termos de informações de votos e que ela vai chegar ao seu destino de forma segura. Então esse transporte ele é feito e acompanhado também pela Polícia Militar, tá? Que faz esse apoio do transporte das urnas. Então o processo ele é muito seguro. A urna ela não está ligada à rede de computadores, à rede mundial de computadores. Então não há possibilidade de um hacker intervir na urna para modificar o resultado de eleição. Nenhuma com a outra, não é isso? Não tem ligação. De forma nenhuma. Cada urna é única e indissociada das outras. Exatamente. Tanto que após a finalização das eleições, essas urnas com as mídias, elas retornam para o fórum eleitoral, onde eu e o promotor já estamos aguardando com a equipe do cartório eleitoral para receber e descarregar as informações para fazer a apuração. Então, o processo ele é todo muito seguro. As pessoas têm que estar tranquilas de que o resultado das eleições traduzem o resultado da população nas urnas. E falando em resultado... desculpa. E só completando aqui a informação do promotor, do juiz, né, está dentro disso. Quando a urna ela chega no local de votação, o presidente da urna ele ainda imprime outra zerésima antes de começar a votação, não é isso, juiz? Que deixa à disposição para quem quiser. Para dar garantia. Perfeito. Bom a sua lembrança, exatamente. Então, esse mesmo procedimento, quando você deslacra a urna para poder ligá-la na sessão, ele é feito ali perante os fiscais, né? Das coligações. De todas as coligações. De todas as testemunhas. Exatamente. É por isso que a gente não deve acreditar nessas fake news, né? A população não deve cair na fake news. Vai, exerça o seu voto, porque o seu voto é importante, o seu voto pode mudar o destino da cidade, pode mudar aquele candidato que de fato vai exercer a função pública e, portanto, vá tranquilo de que a Justiça Eleitoral está preparada para receber o seu voto e para computá-lo no resultado final das eleições. Muito bem, Ananda. Perfeito essa finalização, e é só assim, pensando quanto tempo mais ou menos a gente deve ter numa cidade como Ceabra e nas outras duas também que compõem a 88ª Zona Eleitoral. Quanto tempo mais ou menos demora? 2 horas, 1 hora? Porque a votação vai ser, a maioria das pessoas, eu acredito que 30 segundos para cada um dos 35 mil eleitores de Ceabra. Bem, por que esse horário varia de município para município, de zona para zona? Porque cada município tem a sua
zona rural, né? E tem municípios que têm colégios eleitorais, que têm sessões eleitorais em zona rural mais distante. Então nós temos aí zonas rurais e distantes a 80 quilômetros da sede, né? Onde a gente faz a apuração. Então, encerrada a votação às 17 horas, se começa imediatamente o procedimento de retorno dessas milhas e urnas para o fórum eleitoral. Então, quando isso acontece, o trabalho de logística desse retorno eventualmente demora. Vou dar um exemplo na eleição passada de Macaúbas. A gente teve uma chuva em uma serra onde se passava somente carro traçado, tá? E o acesso para o transporte dessa mídia até o fórum eleitoral, ele foi mais difícil, atrasou um pouco mais, porque justamente a gente tinha as questões de logística ali que a gente enfrenta. Então, eu pessoalmente espero que lá pelas 9 horas, às 21 horas, a gente já tenha o resultado oficial, tá? O que acontece também comumente, e as pessoas não devem confundir isso como irregularidade, é que muitas vezes a cidade já está comemorando o resultado antes do resultado oficial da justiça eleitoral. Os fiscais enviam material antes, né, para o seu candidato. Chegou lá a mídia, os fiscais já estão enviando, né, os boletins de urna. A logística deles é melhor, né? Maior. Exatamente. E eles já estão ali computando ali numa planilha de Excel que eles usam para poder no final já computar o resultado final. Então eles conseguem ter esse 7 número horas já vai ter gente comemorando. Antes da gente. Eu gostaria, antes de encerrar também, de estabelecer de que também foi decidido de que a rua que dá acesso ao fórum, ela será fechada. Então, para que haja uma tranquilidade do trabalho de apuração, somente pessoas previamente escolhidas pelas coligações, os candidatos e mais 4 pessoas por coligação, né, vai permitir-se acessar esse perímetro do fórum eleitoral e o próprio fórum para poder fazer o acompanhamento da fiscalização. Evitar tumulto. Exatamente. Né? A gente tem que evitar para que não haja necessidade de intervenção da polícia, né, durante a apuração que tumultua o processo. Contemplados, meu povo? Acho que o pessoal aqui em casa está vendo as perguntas sendo repetidas. Sim. Agradecer a você que está nos acompanhando. Doutor, agradecer mais uma vez a sua presença, reforçar você que está em casa, que a gente vai estar transmitindo, tá, gente? Evitar tumulto, muvuca. Fique em casa, ligue o seu televisor, acompanhe pelo seu celular. A gente vai estar trazendo a transmissão do domingo de eleições no nosso YouTube do Chapada News, no nosso Instagram também, desde cedo, tá? O Instagram vai estar trazendo as informações de tudo aquilo que vai estar acontecendo em Ceabra e também em região, e é claro, na 99,7 através do rádio. Doutor, mais algo para a gente fechar? Eu acho que foi bem esclarecedor, né, essa conversa que a gente teve. Eu sei que esse vídeo ele vai circular, porque vocês têm um alcance grande de telespectadores, de ouvintes, e quanto mais as pessoas elas souberem, né, que elas podem contar com a Justiça Eleitoral, que elas podem contar com a equipe do cartório eleitoral, que faz um trabalho fenomenal, é preciso se registrar isso, né? As pessoas ficam focadas muito no juiz eleitoral. É um time, né? O juiz tem uma equipe por trás que trabalha incansavelmente, de domingo a domingo, horas extras. Realmente é extenuante se preparar uma campanha eleitoral, principalmente municipal, onde nós temos muitos candidatos, né, a vereador. Então isso termina realmente tornando um trabalho muito maior. Então essa equipe ela está de parabéns, ela merece o reconhecimento, tá, até o momento, e o trabalho não para até que a gente tenha de fato a apuração e a divulgação oficial do resultado, tá? Mais uma vez eu direi, eu estarei nas ruas, já estou de fato nas ruas, né? Esse trabalho já foi antecipado, mas estarei na véspera, estarei no dia da eleição juntamente com o promotor, juntamente com a polícia, tá? A Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. É preciso também que fique claro que existe um cuidado com o trabalho da própria Polícia Rodoviária Federal. As pessoas não devem ficar preocupadas. A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia competentíssima, é uma polícia técnica, é uma polícia preparada, é uma polícia que está a serviço da democracia, é uma polícia que estará como braço também da Justiça Eleitoral no domingo. Então as pessoas não tenham receio. A Polícia Federal, ela não vai permitir irregularidades que possam vir a gerar risco de vida, tá? Então, por exemplo, a gente não vai fazer fiscalização de PVA atrasado, mas se você passar sem um capacete, você está ali cometendo um ilícito de trânsito que pode gerar um risco à sua vida. Aí a Polícia Federal pode fazer, né, essa intervenção. Ou então, somente por determinação expressa da Justiça Eleitoral, por requisitação do próprio juiz, por requisição do próprio juiz. Então, as pessoas podem ter a tranquilidade de que a polícia, não só a Polícia Federal, mas a Civil e a Polícia Militar, que também estão atuando, tá, incansavelmente durante esse processo eleitoral, estarão a serviço da Justiça Eleitoral. Muito bem, doutor Flávio Ferrari com a gente aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos para o intervalo.